a armadilha do time to market, né? A armadilha do time to market, eu já vi vários projetos perderem a consistência quando o drive é esse. Time to market, ok, é time to market, mas eu vou conseguir atender no prazo e no orçamento que realmente me traz o ganho que eu estou prevendo, né? Uma empresa ou uma organização que tem em sua carteira um grande número de projetos dos mais diversos segmentos precisa, de forma sistemática e organizada, gerenciar essa carteira. A gestão de portfólio de projetos atua como orquestrador ou como maestro dessa carteira de projetos. Imagine que cada projeto seja um músico talentoso. E nesse músico talentoso, cada um tem seu papel, cada um tem sua temporalidade. Agora imagine isso numa carteira com os mais variados projetos, os mais diversos segmentos, como que a gente consegue estabelecer gestão e entender qual que é a fase de cada um desses projetos. A gestão do portfólio então vem para garantir um olhar sistêmico conectado ao negócio e entender como que está sendo gerenciado o fluxo e a construção de valor para o negócio. O desafio é como garantir que essa orquestra não desafine, como chegar em uma melodia de sucessos, e é isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre a gestão de portfólio de projetos. Venha conosco, venha com mais um VeronCast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o VeronCast, o podcast da Veron Partners e da Veron Extra. Hoje teremos um assunto super relevante para a gente. Vamos falar sobre gestão de portfólio e como que alavancamos resultados nos nossos projetos. Davi, muito bem-vindo. Fala, meu amigo. Vamos falar aqui sobre uma temática muito interessante, que é a gestão de portfólio e como que a gente consegue gerenciar essa coisa tão complexa que é ter uma carteira de projetos e como que a gente conecta valor nessa carteira de projetos. Obrigado aí pela presença para mais esse VeronCast. Não, obrigado, Bruno. Vamos para cima. Sem dúvida nenhuma vai ser uma oportunidade aqui da gente debater e coletar aprendizados, experiências grandes aqui dos nossos convidados. Falando um pouquinho do contexto de gestão de portfólio. Quando nós temos empreendedores, investidores que têm necessidade de um processo de capital intensivo, necessidade de projetos de sustaining, a gente está falando sempre do grande desafio de equilibrar essa carteira de projetos para que ela potencialize e alavanque o resultado do negócio, que nem necessariamente é financeiro somente. Muitas vezes existem outros objetivos tão estratégicos quanto a alavancagem financeira que precisam estar representados numa estratégia de priorização de projetos. E o grande desafio é que, como todo mundo volátil, para que nós consigamos extrair o máximo de uma carteira de projetos, ela acaba tendo a necessidade de retroalimentação contínua dos objetivos do negócio. E aí, esse ambiente, obviamente, se torna ainda mais desafiador. Portanto, é necessário uma abordagem estratégica, é necessário muita conexão com a parte estratégica do negócio para que os projetos sejam priorizados e conduzidos da melhor maneira. E aí, obviamente, se a gente for trazer para estratégias de execução de projetos, tem mais um mundo a ser explorado de otimizações, de estratégia de resource planning, de cadeia de fornecedores, de parceiros para a execução desses projetos. Então aí a gente amplia o debate em óticas para o negócio e para a otimização de uma carteira de execução de projetos de forma bastante significativa. Então, para a gente começar esse debate hoje, estamos aqui recebendo a Paula. Se apresenta, por favor, Paula, e vamos em frente. Tudo bem, pessoal? Primeiramente, agradeço o convite, uma temática incrível, que muito me brilha os olhos, mas vamos lá. Quem é a Paula? Sou a Paula Leocádio, engenheira civil, mineira, com muito amor, com muito orgulho, aproximadamente 10 anos de mercado, de jornada, com muito orgulho também, consultora sênior de projetos de capital e infraestrutura na Veron Partners. Tive a oportunidade de passar por algumas áreas, até que muito conecta com o que a gente há de falar aqui hoje, Então a gente está falando aí de CAPEX, planejamento, projeto de controle, excelência operacional. E novamente, agradeço a oportunidade de estarmos aqui com as nossas trocas. Nós agradecemos, Paulinha. Muito bem-vinda ao VeronCast. Vamos falar sobre muita inovação, muito conhecimento prático para transformar o nosso mercado. Fazer agora uma ponte aérea, vou chamar agora o Saad, o Saad está conosco, Obrigado, Saad, por estar aqui conosco falando um tema tão relevante, como que a gente consegue orquestrar essa carteira de projetos para ter resultados igual o Davi falou. Saad, então acho que antes dar as boas-vindas, obrigado, se pudesse apresentar também. Boa tarde, Davi, boa tarde, Paula.
É um grande prazer estar aqui com vocês, poder contribuir nesse assunto bastante relevante. Bom, eu sou Ricardo Saad, estou há uns 40 anos aí na indústria de mineração. Trabalhei uma parte da minha vida, a maior parte da minha carreira na Vale. Recentemente também estive no Pátria, Fundo de Investimento, e agora continuo na minha carreira como consultor, com muito interesse nessa matéria de gestão de projetos de capital. Legal. Então, assim, dando sequência aqui à nossa introdução, Paula, como é que você enxerga essa questão de gestão de portfólio conectada, primeiramente, né, nessa reflexão, aos objetivos de uma empresa, né? Como é que isso se desdobra na tua visão aí no dia a dia? Excelente começar por essa pergunta, né? Pergunta realmente do porquê e do que é, na minha percepção. É, de fato, um processo estratégico em que as empresas e as organizações, elas, de fato, né, trabalham em relação ao planejamento, à criticidade, à alocação de recursos, monitoramento, isso muito conectado, né, a um conjunto de projetos, a um conjunto de investimentos em relação à estratégia da empresa, né? Então, de fato, assim, a gente deixa de olhar aquela percepção de um projeto, mas aí, qual é o conjunto de resultados desses projetos, né? Um projeto só não faz verão. Eu acho que a gente olha o resultado quando a gente tem um olhar da carteira, né? Da performance da carteira. E aí, quando você me fala assim, mas Paula, e aí o porquê? Na minha percepção, o porquê é assim. Primeiro, acho que a gente tem que começar a colocar os pingos nos is aqui, né? Portfólio não é somente um conjunto de projetos. É muito mais do que isso. Na minha percepção, é um desdobramento estratégico, né? Então, para mim, são duas setas muito claras. Tipo assim, não é um frame, é uma seta descendo, uma subindo em paralelo, né? O descendo é o desdobramento estratégico nas suas devidas camadas, com as suas devidas deliberações, e o subindo é o controle. Porque não basta somente a gente desdobrar a estratégia. Mas e aí? E a performance dessa estratégia desdobrada nos projetos? Então, isso tudo acontecendo através de métricas muito bem definidas, conhecidas e aprovadas pelas pessoas que vão utilizar, e também muito assertivas e confiáveis, né? Aí que entra, acho que a gente vai adentrar esse assunto, mas é aí que de fato entra a questão, né? Não é somente um conjunto de projetos, não é somente um desdobramento de estratégia e não é somente um controle dessa estratégia, é também através de uma assertividade e uma vericidade das informações essencial para as tomadas de decisões. Legal. Vou puxar uma pergunta aqui para o Saad, né, pela experiência, né, que eu tenho, com certeza que ele vai trazer aqui para abrilhantar essa nossa conversa. Saad, o grande desafio do empreendedor, né, de acordo com a volatilidade, né, dos objetivos de negócio, visão de marketing, né, de vendas, ou de posicionamento estratégico perante o mercado, nas suas experiências, né, na hora de desdobrar, como a Paula bem trouxe, esses direcionadores estratégicos para dentro de uma carteira de projetos, onde está o grande segredo ou o grande desafio na tua visão e aí com as tuas experiências vividas? Olha, eu acho que a gestão de portfólio em projetos de capital, nas grandes empresas, nas corporações, evoluiu muito ao longo dos últimos anos, né? A gente sai de uma prática que era mais ou menos voluntária de cada área, de cada departamento, por uma visão mais corporativa e de alinhamento aos objetivos do negócio, que foi o que você falou. Acho que ainda tem um campo muito grande para evoluir, né? E hoje eu acho que o maior desafio para todos, tanto para quem faz a gestão, mas principalmente para quem tem o desafio de direcionar e tomar as decisões com relação ao portfólio, realmente aplicar mecanismos, né, de desenvolvimento e de avaliação dos projetos, desde a fase de seleção, né, pré-seleção, seleção, desenvolvimento do projeto, até a implantação. Às vezes, hoje em dia, ainda se fala em gestão de portfólio, ainda muito pensando na parte da execução. E eu acho que o mais adequado seria a gente pensar em gestão de portfólio
desde a fase de concepção dos projetos, né? De tal maneira que você vai evoluindo, vai acompanhando a maturidade. Acho que ainda há um campo a ser explorado, que é a real gestão de maturidade dos projetos, né? Muitas decisões ainda são tomadas muito na base da necessidade, ou na base eu preciso disso, ou eu quero isso, ou isso aqui é importante para o meu negócio. E às vezes até normalmente mas ele não passa pelas fases de maturidade, não pensa numa engenharia, e às vezes, principalmente nos projetos menores, tem essa ilusão de que o mais rápido vai dar mais retorno, e eles acabam, normalmente, esses projetos acabam tropeçando, né? E essa rapidez ou essa agilidade não é transformada em resultado porque não teve a devida maturidade. Excelente, Saad. Eu vou puxar aqui algumas reflexões, né, de acordo com essa primeira fala, que para mim conecta totalmente, né, com o que eu acredito de gestão de portfólio. A gente tem aí metodologias consagradas, como a metodologia FEL, né? Mas basicamente, independentemente se você faz o portões FEL ou não, né, basicamente a gente nasce, né, de uma análise de negócio, né? Projetos nascem de uma análise de negócio, né? E alternativas de projetos passam a acontecer. E no começo, quando o Saad bem trouxe de conceituação dos projetos, é importante a gente buscar a criação máxima de valor que esses projetos ou essas iniciativas combinadas podem se tornar valor para o negócio, né? Então, nas fases ali de FEL 1, início de FEL 2, tipicamente, né, são fases de criação de valor, né? A partir do momento que você define o escopo, e aí é relevante que a definição do escopo seja tomada com premissas claras e bem consolidadas, né, para que várias das coisas que estão sendo compromissadas com os objetivos do negócio, elas de fato parem de pé, né? Já a FEL 3, na parte de planejamento da implantação, que ainda é um momento pregresso, como bem o Saad trouxe, a fase de execução, ela já começa a ser uma fase de manutenção de valor. Ou seja, eu tenho um compromisso assumido, né, dos objetivos do projeto para com os objetivos do negócio, que no planejamento da implantação em fase de FEL 3 eu estou validando que ele é factível, para depois na fase de execução eu garantir aquilo que eu me comprometi com a organização. Então, quando o ciclo de vida do negócio, quando conectado ao ciclo de vida do projeto, a gente começa a ver muito mais sentido nesse desafio, né, que precisa equacionar a agilidade, né, porque também o negócio precisa de agilidade, com efetivamente uma governança que garanta a sustentabilidade dessa carteira e que ela de fato pare de pé de acordo com as promessas e compromissos assumidos entre o projeto e a área de negócios, né? Trazendo sobre essa visão, Bruno, com a tua experiência, o que você gostaria de trabalhar o que a gente fala do indicador de efetividade, né? Ou seja, carteira de portfólio, carteira de projetos, portfólio. A gente está falando diretamente em como que a efetividade da área de projetos possibilita, né, os benefícios para a área de negócio. Fantástico, né, Felipe? A gente está falando até pegando, né, um ambiente que a gente está muito, né, seja de commodities minerais ou commodities, né, de energia, tem um vínculo muito grande com o propósito do negócio, né? Então, assim, qual é o objetivo estratégico desse negócio, né? E independente da flutuação de preço, né, pegar, por exemplo, o minério de ferro, né, vão existir ciclos de alta, ciclos de baixa. Qual que é o desenho estratégico que você tem numa carteira de projetos para, independente daquele valor que tem daquela commodity mineral, você vai ter uma carteira, né, suscetível, equilibrada a passar por aquele momento, né? Você imagina que loucura, né? A gente vivenciou isso, por exemplo, lá em 2015 e 2016, se não me engano, o minério de ferro chegando a $40, depois teve volatilidade, bater mais $150 e vai e volta. Então, esse olhar, né, para o longo prazo, buscando a efetividade do negócio, dá os direcionadores que a Paula trouxe, né? Como que eu levo esses direcionadores de forma que os gates, acho que e aí tem N metodologias, nós pegando, né, a metodologia FEL, vai tendo essa validação dessa carteira. E aí é legal trazer essas reflexões, né? E quando a gente não tem isso? E quando a gente não tem uma orquestração de ter uma conexão com a estratégia do negócio, trazendo uma efetividade e uma gestão para garantir que a gente vai estar ali, né, fazendo uma evolução daquele portfólio, né? Como que a gente fica num cenário como esse, né? Então acho que
Eu estou voltando a uma pergunta só para a gente pensar, né, para a audiência pensar também, que esse é um problema que a gente tem, né, de garantir sim essa conexão com a estratégia. E esse exemplo da diferença é exatamente isso, porque vai ter flutuação de preço e aí vale muito mais essa perspectiva de trazer efetividade no negócio, como que a gente consegue balancear. Você quer colocar um ponto, Paulinha? Gostaria. E aí, refletindo aqui, né, o que a gente já trocou, né, eu entendo que a gente precisa ter uma sensibilidade do drive. Né? Qual é o drive? É de cunho social? Nesse momento é financeiro? Né? Nesse momento, qual é o drive? Aí eu acho que daí já a gente começa a criar um funil, né? Um funil de direcionador, né? E de desdobramento estratégico do projeto, da carteira do que a gente está falando. E aí, muito que o Davi trouxe me fez refletir aqui agora, e eu concordo muito, que é no sentido de o projeto ele nasce correto quando existe um direcionador e indicadores, ou que sejam métricas, que a gente ali vai fazer uma análise, né? Então, quando a gente fala análise de viabilidade, eu entendo que essa análise de viabilidade, e aí até sair também um pouco de projeto de capital, daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho de real estate também, para balançar um pouco o coreto, para não ser diferente, mas eu acredito muito que ele nasce correto, né? Tendo essas métricas muito bem definidas, conectadas com os drives daquele momento da carteira que a gente está falando, né? Então, a chance de, por exemplo, chegarmos no FEL 3 e desenvolver a engenharia, ok, mas eu posso estar desenvolvendo uma engenharia para um projeto que já tendencia a nascer com uma margem não esperada, que não conecta com a realidade da carteira, né? Então, só fazendo esse complemento e concordo muito com o que você trouxe. Excelente ponto. Complementando, isso me remeteu até... Eu regressei aqui alguns tempos, estava pegando minha época até de Falcone, quando a gente estava implementando gerenciamento de projetos, implementando escritório de projetos lá atrás, né? No governo, né? Então no órgão público, e o grande desafio era a execução orçamentária de um projeto. E aí você trazendo isso para a realidade, e loucura, né? Ou seja, o drive era a execução orçamentária, mas será que o drive não deveria ser, de fato, a entrega de valor? Né? Sim, para a população. Para a população, então acho que são reflexões interessantes porque a gente talvez se pega algum indicador meio, né? Que tudo bem, a gente tem que medir, faz parte a gente medir, mas a entrega de valor vai ser, eu vou construir algo, nesse caso a gente tinha iniciativas de desdobrar geração de mais emprego, geração de mais educação, que eram todos os drivers que conectavam um grande portfólio, né, de uma visão de longo prazo de um governo, né? Mas como que isso é desdobrado? Como que isso é gerenciado numa carteira? Então, acho que ponderando, né, a gente até trouxe o cunho que a gestão de portfólio ela é uma orquestração e é importantíssimo ter essa definição de valor. Eu queria trazer o Bettoni, né, para complementar alguns pontos que a gente está trazendo aqui e trazer um olhar diferente. Primeiro, Bettoni, né, se apresenta, né, você está aí do Chile, né, com uma participação especial. Obrigado, né, por estar aqui conosco, Bettoni. Se apresente e eu queria que você trouxesse, Bettoni, você, né, que está hoje em um projeto, né, fora do Brasil, o que existe de desafio desses projetos? Qual é a similaridade que você percebe, né, desses desafios estão em projetos fora do Brasil com projetos que você desenvolveu dentro do Brasil? Né? Qual que é o nível de maturidade, os problemas são os mesmos, como é que está isso por aí? Obrigado, Bettoni. Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Bem, eu sou o Gustavo Bettoni, sou conhecido como Bettoni, 41 anos, casado, tenho um filho maravilhoso aí de 12 anos, sou engenheiro eletricista de formação, fiz minhas especializações em gestão empresarial, em gestão de projetos, estou aí há 18 anos no mercado já, né, trabalhando em gerenciamento de projetos, principalmente projetos de capital intensivo e complexos, né? Trabalhei já em alguns projetos fora do país, né, muito no setor de mineração, de papel e celulose, trabalhei também nos últimos 2 anos aí atuando como PMO de um fundo de investimentos, né, trabalhando com gestão de portfólios, e aí atuamos em diversos setores diferentes, né, desde dados, telecom, energia, saneamento, né, e tenho tido o privilégio aí de estar sempre aprendendo também com esse super profissional que está presente aqui hoje, que é o Saad, né. Mas aí, Bruno, perguntando sobre similaridade, né, dos desafios dos projetos dentro do Brasil e fora do Brasil, pensando um pouquinho nos problemas, né. Quando a gente pensa em gestão de portfólios, a gente sempre pensa nos desafios básicos, que são os mesmos, né? Acho que para todo empreendedor é garantir que o seu empreendimento seja entregue no
famoso on time e on budget, né? E com segurança, né? Mas o on time e on budget é o que a gente sempre persegue no sentido de, poxa, eu preciso terminar meu projeto no prazo e preciso terminar dentro dos custos, atendendo sempre as condições de segurança e de qualidade, né? Mas, pensando na similaridade, então, assim, esses desafios são postos para qualquer gestor de portfólio, né? Então, você precisa buscar isso. E pensando nos projetos que a gente precisa implantar, então, assim, a gente precisa buscar entender que, como visão de portfólio, você tem que entender de fato quais são o fluxo de valor daquele projeto, quais são as principais entregas, os principais pontos críticos que isso vai interferir naquele projeto, ou impactar naquele projeto. Então, assim, seja dentro do Brasil ou fora do país, você tem que buscar isso, sabe? Para que você consiga fazer um acompanhamento disso e trabalhar focado em eliminar as restrições e fazer com que esses itens críticos fluam, né? E isso está muito associado também a uma gestão de riscos que você precisa fazer, né? Como você está falando de uma carteira de projetos, você precisa sempre estar buscando esse tipo de informação, essas ferramentas que te auxiliam, né? Você precisa trazer essa visão de uma maneira estruturada de KPIs, né? De risco, ter essas métricas para que você possa tomar essa decisão, né? Claro que um ponto que impacta, e aí a gente precisa ter essa visão, por exemplo, estando no Brasil ou estando fora do país, são as questões legais, né? Muitas vezes a legislação de um país, você consegue obter uma determinada licença para construir num determinado período, e no Brasil demora outro tempo. Então, você tem que ter esse alinhamento, esse casamento de informações para que você consiga ter um planejamento que seja mais correto, que te direcione para um caminho mais realista dentro do que você precisa, né? Então, assim, tem esses cuidados que você precisa ter. E quando a gente fala também de projetos fora do país, a gente pensa muito na questão da cultura, né? A gente está inserido num ambiente que não é o nosso ambiente nativo, né? Que não é o nosso idioma padrão, não é o nosso idioma do dia a dia. Então, você acaba ali tendo já essa barreira inicial de comunicação, de saber conversar, para participar de uma reunião, para conseguir se posicionar, para conseguir entender de fato o que os assuntos estão sendo trazidos, né? E muitas vezes você tem que estar atento também a essa questão cultural também sobre gestão, né? Porque assim, a gente percebe, e isso acontece fora do país e dentro do país, mas, por exemplo, no Brasil a gente percebe que as grandes corporações já têm uma maturidade de gestão mais elevada. E muitas vezes, na hora que você vai para um país diferente, que o pessoal tem uma cultura diferente, você observa que, às vezes, essa cultura de gestão não é tão elevada. A forma com que eles tratam ou fazem gestão de um contrato, né? A gestão contratual é um tema extremamente importante, né? A hora que a gente fala de gestão de um EPCista e tudo mais, isso impacta muito no projeto. Então, assim, você tem que estar atento a esses aspectos culturais para que você consiga entender melhor aquele cenário e poder estar trazendo para a realidade, né? Trazendo essa visão para o gestor do portfólio, trazendo essa visão para o portfólio, para que a gente consiga ter um cenário realista, a gente consiga trabalhar com uma melhor previsibilidade, mas os desafios são os mesmos, né, Bruno? É sempre perseguir aí, de fato, on time e on budget. Pessoal, tá muito legal. Estamos falando sobre um bate-papo aqui sobre gestão estratégica de portfólio de projetos, sobre como orquestramos, mas se você ainda não segue nem a Verum Partners, nem a Verum Institute, se ligue nas redes sociais, está passando aqui embaixo, né? Então, conecte tanto no Instagram, YouTube e também no LinkedIn. Nos siga e, por favor, pessoal, acho que mais importante, quando a gente vem com o nosso propósito genuíno, né, Davi, de
compartilhar conhecimento de qualidade, discutindo temáticas como FEL, IPE, gestão integrada. Leve esse conteúdo para o seu amigo. Aquele amigo seu que tem uma dor de como é que eu gerencio melhor um portfólio, compartilhe esse episódio, está incrível. E também não deixe de seguir, né? Meu LinkedIn é Bruno Amaral Ribeiro. Davi ali. Paula Leocádio. Obrigado, pessoal. Então, por favor, compartilhem com a gente e dê o like. Eu queria retomar aqui, Bruno, agora sobre outra ótica. E aí, aproveitando novamente, até fugindo um pouco do roteiro, mas trazendo a experiência do meu amigo Saad aqui, que certamente tem muito a agregar. A gente debateu muito sobre a ótica da conexão do portfólio com os objetivos do negócio, né? Mas quando a gente olha sobre o mundo, projetos, né, de capital, e aí não somente se limitando à fase de execução, mas obviamente, né, pensando o ciclo de vida todo, com o impacto, com a relevância da fase de execução, Saad, eu gostaria de explorar contigo a seguinte questão agora. Quando eu tenho um portfólio para gerenciar, e você que já liderou um portfólio de projetos, né, sabe bem desse desafio, como que a gente conecta estratégias de suprimentos, de contratação, estratégia de condução, organização de uma equipe multiprojetos em grandes portfólios, né, e com as complexidades regionais, sociais, culturais, de características de projetos distintos. Traz um pouco da sua experiência para nós aí, por favor. Bom, Davi, realmente é um grande desafio, né? Normalmente os portfólios eles são compostos por projetos de diferentes disciplinas e setores, né? E que tem drives estratégicos diferenciados. Às vezes é um projeto muito conectado num aspecto social, às vezes é um projeto eminentemente técnico de produção, né? E ele também se torna mais complexo, né, quando são projetos, vamos dizer, pulverizados, né? E aí, fazendo uma conexão rápida com a fase de desenvolvimento que a gente comentou agora há pouco, quando você falou de ferramentas de avaliação de maturidade, né? Eu gostaria de compartilhar um desafio que eu tive na Vale, que a gente, justamente querendo melhorar a gestão do portfólio, a gente se deparou com aquela questão, debatendo com as áreas de produção, mas, poxa, você quer fazer avaliação de FEL, o meu projeto é um projeto pequeno, é só aqui uma ampliação, é só instalar um banheiro no vestiário, usando como exemplo, né? E a gente viu que realmente, às vezes a gente tem muita ferramenta, mas a gente não consegue adaptar a ferramenta correta ao tamanho e ao desafio do projeto. E, por outro lado, o pessoal do projeto precisa reconhecer que qualquer projeto precisa de maturidade, qualquer projeto. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu só vou comprar um aparelho, um equipamento. Só que ele ainda não fez nada, ele não viu como é que é o mercado, ele não fez nenhuma cotação, ele não fez um planejamento, ele não sabe como é que é a importação daquilo, e meio que se aventura a fazer a implantação de um projeto, às vezes muito simples, mas por não seguir aqueles passos que são importantes para qualquer projeto, acaba perdendo o drive estratégico, que é justamente conseguir implantar num prazo certo, dentro do orçamento, e para poder gerar, né, contribuir para o negócio. Então, o desafio de ter uma boa gestão de maturidade é o começo, né? Ou seja, as pessoas precisam entender que isso não é para burocratizar, que isso não é para complicar, muito pelo contrário, é para mitigar riscos e para potencializar, ou seja, são alavancas de valor para que o projeto seja executado realmente agregando valor desde o seu início, desde a sua implantação, né? Perfeito. Aí, puxando, né, experiências, né, que me vêm à cabeça aqui, né, Saad? Quando a gente vive ciclos de investimento que são de longo prazo, né, projetos normalmente, né, de capital intensivo, né, eles nascem lá no ano 0 e vão, na verdade, né, entregar valor lá no ano 10, no ano 12, né, muitas vezes, né, por um ciclo longo, muitas vezes inclusive de maturação, licenciamento, próprio tempo de execução, são prazos muito longos. E aí eu queria voltar para a mesa aqui o debate, quando a gente olha para esse cenário
considerando as volatilidades de mercado, né, considerando que um empreendedor, né, seja de commodity, seja, né, de qualquer outro setor industrial, predominantemente ele é fundamentalista naquilo que ele empreende, né? Óbvio que ele pode diversificar a carteira, etc., mas ele tem ali um fundamento básico, né? O quanto que esse ciclo de projetos, né, estratégicos que são muito longos, precisam ser vistos de forma atemporais, né? Porque a volatilidade, ela obviamente vai calibrar ali tua disponibilidade de caixa, tua disponibilidade, né, de acelerar mais ou menos no curto prazo, mas tem projetos que o tempo de maturação são longos mesmo, né? Então, como que você equilibra isso? Bruno, você quer trazer alguma contribuição sobre essa ótica? Pô, fantástico, cara. Quando a gente pensa, você trouxe a palavra muito sobre atemporalidade, né? Então, e aí acho que definir muito bem as métricas. A Paula falou mais cedo, quais são as métricas que a gente tem ali para trazer para garantir que esses gates de aprovação fazem sentido para o negócio e a gente consiga ter um projeto mais saudável, né? Então acho que esse primeiro ponto é ter clareza dessas métricas. E aí pegando o ponto que a gente discute também muito, né? Será que esse time to market que a gente tem, eventualmente a gente consegue trazer abordagens de engenharia de valor para a mesa que a gente consegue fazer diferente? E se a gente não tem uma gestão de portfólio estabelecida e com metodologias claras, isso fica muito aleatório. Né? Então vai ficar aleatório, que a Paula falou que um projeto sim eu posso fazer de uma forma e outro projeto eu faço de outra forma. Então acho que o primeiro ponto nessa atemporalidade, garantir que essas métricas, né, vão caminhar ao longo do ciclo de vida do projeto, e não é porque aquela flutuação que um preço de minério ou um preço de barril de petróleo ele caiu, né, aquele projeto sim vai ter uma viabilidade mínima para conseguir, mas o ponto na projeção de longo prazo, aquele business tá fazendo sentido? O business como um todo. O business como um todo tá fazendo sentido? Se tem uma certeza que eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui nessa mesa tem que projeto e estratégia muda. Sim. Ponto. É volatilidade. Quem dera que fosse, Exato. né? O meu FEA 1 entrega perfeito pro FEA 2, que aí a engenharia vem e faz o gol. Quem dera. Né? E eu acho que talvez não seria nem tão divertido como é. Sem dúvida. A gente entraria aqui, não? Ok, não, talvez não estaríamos aqui. Talvez estaríamos em outro problema. Sem dúvida. Somos apaixonados pelos problemas. Então, primeiro ponto. Né? E aí, quando a gente fala de atemporalidade, mas, ok, isso de fato existe, né? Quando a gente está falando num contexto de projeto. Mas existe um budget anual, existe um planejamento estratégico. Sim. Existem tomadas de decisões de curto, médio e longo prazo. O longo prazo puxando o médio, puxando o curto, vagãozinho e todo mundo indo para um direcionamento estratégico. Então, assim, não é resposta, não é pergunta, né? Mas é colocando um tempero aqui na mesa, né? Que são desafios. E por isso que uma das reflexões, né, que me vem à cabeça nessa tua fala é a necessidade de uma consistência, né, de estratégia, né? A gente obviamente tem que adaptar o como, tem que ser ágil em pivotar, né, quando existem variáveis que estão totalmente opostas a premissas básicas que você adotou, mas é importante, né, ainda mais nesse cenário de projetos de capital de tempo de maturação e execução muito longos, que existe uma consistência estratégica, né, senão não para de pé. E aí, a exploração de um pensar de forma eficaz e eficiente a execução dessa carteira de projetos é que cai muito a questão da estratégia de contratação. Porque você muitas vezes, e aí estou falando aqui novamente com o Sádio, porque eu sei que ele tem essa vivência muito relevante, né? Chegou em determinado momento, por exemplo, na Vale, por exemplo, que existia ali uma carteira ambiciosa de investimentos, né, de capital, onde, por exemplo, você tinha uma quantidade de projetos de minérios itabiríticos, por exemplo, que demandavam um volume de equipamentos, de compra de equipamentos, né, em escala, que se negociou multiprojetos. Então, se debatia a demanda de mão de obra para caber, né, para ser viável a execução de projetos no norte, concomitantemente com projetos no sudeste, né? Então, esse desafio, esse olhar muito mais sistêmico, né, de uma carteira, de uma inteligência de supply chain
para a tua carteira de projetos, ela também só é viável se você tem uma certa previsibilidade dos projetos a serem executados. Saad, dentro desse ambiente, né, que você viveu tão intensamente, que aprendizado você gostaria de compartilhar conosco? Exatamente essa visão sistêmica, né, de você, e às vezes parece uma coisa óbvia, né, mas na prática ali do dia a dia acaba não sendo assim. A empresa como um todo não tem uma visão desse portfólio. Então, começa pela questão da transparência. É importante que todo mundo entenda como é que aquele projeto, que é aquela área dele, que tem conexão com a estratégia, como é que ele concorre com outros projetos, como é que é o portfólio da empresa como um todo, né? E aí salta aos olhos que, poxa, fala assim, ó, se a gente for querer colocar a demanda de todo mundo, nós não vamos ter mão de obra, nós não vamos ter caixa para isso, ou nós não vamos ter a cadeia de suprimento preparada para atender isso. Então, a gente teve várias situações em que a área de suprimento teve que sair correndo na frente para tomar decisões, para fazer análise de mercado, quando ele via que havia uma demanda por vir, que estava ali premente bastante grande. Então, quando você começa a fazer uma gestão de portfólio, partindo do momento que você está, né, não pode, a gente tem que tomar, os executivos precisam conter a ansiedade de querer ter uma carteira, uma gestão de portfólio arrumadinha desde o primeiro momento. Eu acho que não é assim. O que eu aprendi o que eu poderia compartilhar é que a gestão de portfólio é um exercício constante. Por quê? Primeiro, porque o seu cenário de negócio vai mudando. Você, às vezes, é obrigado a ajustar para atender o seu cenário. Depois, os projetos vão ganhando maturidade. À medida que ganham maturidade, alguns se tornam inviáveis, outros se tornam viáveis. E essa coisa é mutante. Então, você tem que criar mecanismos, ferramentas, uma avaliação permanente para que as pessoas tenham uma exata noção de como é que esse portfólio vai se comportando. Na medida em que você vai amadurecendo, às vezes é preferível você adiar a entrada de determinado projeto 1 ou 2 anos, mas quando entrar, saber que você vai entrar com sucesso, né? E não simplesmente tomar uma decisão imaginando, eu preciso a armadilha do time to market, né? A armadilha do time to market, eu já vi vários projetos perderem a consistência quando o drive é esse, time to market, ok, é time to market, mas eu vou conseguir atender no prazo e no orçamento que realmente me traz o ganho que eu estou prevendo, né? Então, não tem atalhos para isso, entendeu? O que eu acho que é importante, a gente que se dispõe a trabalhar em gestão de portfólio, e a Vero aí nessa apresentação, né, de capacidade, e isso dessa gestão para os clientes, exatamente isso, é mostrar que é uma gestão dinâmica, né, que precisa buscar o atingimento dos desafios do negócio, mas que não pode cair nas armadilhas dos atalhos, né, que normalmente levam à ineficiência. Show de bola, Saad. Eu vou aproveitar o mesmo embalo da pergunta, né? Eu sei que Bruno vivenciou experiências similares, concomitantes, né? No mesmo período, relacionadas à inteligência de suprimentos. Queria que você falasse um pouquinho, Bruno, sobre esse aspecto. Bela conexão, cara. E agora imagina, a gente está falando de gestão de portfólio de projetos, né? Então, a importância de a gente ter mapeado a carteira, entender qual é a etapa que está aquele projeto, eventualmente está em FEL 1, FEL 2 e FEL 3. E aí, pegando pontos que o Saad trouxe, imagina uma carteira de projetos, que é normal, falando de uma grande empresa de commodities, em torno de 20 bilhões de reais, né? Imagina essa carteira de 20 bilhões de reais anuais, se eu não tenho entendimento da minha demanda, em qual etapa que o meu projeto está, né? Então eu não sei qual é a demanda que eu tenho, e se eu não sei como é que está a minha oferta daquele mercado. Então acho que o papel, aí quando a gente fala na perspectiva de um suprimento estratégico, primeiro ter esse conhecimento de demanda, né? E aí super conecta a gestão de portfólio. Eu sei essa demanda ao longo do tempo, por mais que ela pode flutuar, eventualmente você vai ter projetos
voltando, né, nas etapas de FEL porque teve alguma flutuação de mercado. Então, é esse entendimento da demanda. E aí você parte para um outro cenário. Como é que está a oferta? Como é que está o mercado, de fornecedores? E entender esse mercado, como é que ele está, eu estou no momento de alta de preço. Então, muito bem, será que agora é o melhor momento de lançar meu projeto? Porque eu estou com uma tendência de subida de preço. Eventualmente, então, tem que ter uma estratégia de contratação que é mitigar esse aumento. Eventualmente, vai ter um LTA. Então, como que a gente vai, um Long Term Agreement, para quem não conhece o termo, então como que eu vou entender para onde que está indo nessa oferta e não só para onde está nessa oferta? Quem são aqueles demandantes daquela oferta? Se a gente for voltar alguns anos atrás, ali antes da Lava Jato, um cenário que a gente vivenciou inclusive em Vale, a gente viu um boom na construção e que estava sendo puxado muito grande para alguns cenários de tanto governamentais, Minha Casa Minha Vida, Óleo e Gás, Olimpíadas e Copa do Mundo, que isso gerou ali uma escassez momentânea no mercado. Então, como que suprimentos vai tratar isso? Então, esse equilíbrio entre oferta e demanda. E aí, depois, como que a gente vai estruturar qual que é a melhor abordagem de contratação, conforme o momento que está ali, posto no projeto. Então, acho que quando a gente traz uma abordagem diferente, que é a estratégia de suprimentos, strategic sourcing, e entender qual que é o momento que está naquela carteira de projetos e começar a desenhar essa contratação no longo prazo. Eventualmente, vou ter uma grande contratação, por exemplo, de britadores, de moinhos, que vão ter uma falta de mercado lá daqui a 4 anos. Por que não ter uma demanda antecipada? Então, quando a gente fala de uma gestão integrada, de uma gestão mais colaborativa, é exatamente quebrar esses silos, ter dados como informação para tomada de decisão. Então, acho que entender, e a gestão ajuda muito para entender qual estágio que está o projeto, para ter essa informação para tomar de decisão. Então, eu vejo uma conexão super evidente e necessária. E acho que a reflexão que a Paula trouxe aqui para a gente hoje imagina se a gente não tem uma gestão de portfólio. Imagina se a gente não tem essa orquestração. Como que eu vou entender qual é a maturidade que está meu projeto para eu então fazer uma melhor estratégia de contratação? Então aí fica sorte. Então, aí, será que hoje no mercado a gente pode ter sorte? A gente sabe para onde que vai empresas commodities, a gente sabe para onde que vai real estate, como é que vai estar a taxa de juros. Então acho que para isso a gente talvez temos que trazer um pouco mais de gestão. O Verocast ele traz esse contexto de trazer a provocação de não só conteúdo aqui, mas será que é essa forma? Então acho que é um pouco do que você trouxe, Paulo, de talvez repensar um pouco esse formato. O papo está muito legal, a gente poderia ficar aqui horas, Davi? Eu queria primeiro agradecer a Paulinha por estar aqui conosco, ter trago todo esse contexto de gestão de portfólio, essa paixão por fazer isso, viu, Paulo? Então, primeiro, obrigado por estar conosco. Queria passar, então, considerações finais. Acho que legal, assim, tem algum ponto que você quer trazer, Paulinha, de uma oportunidade que você verifica em relação à gestão de portfólio, na carteira de projetos. Deixa essa mensagem final, Paulo. Primeiramente, obrigada pelo convite, Davi, Bruno, Saad, obrigada por estarmos aqui discutindo um assunto tão importante. E aí, talvez, de tudo que eu pensei que pudéssemos conversar aqui, o que eu ainda acho que talvez vale a pena trazer, é assim, a gente fala muito das métricas, As métricas, elas também mudam. Por quê? Porque a estratégia muda, porque o projeto muda. Então, nada é escrito em pedra. Eu acho que isso a gente tem que deixar esse recado aqui também. Então, as métricas, elas não podem ser obsoletas à realidade do projeto, à realidade da carteira, à realidade da empresa, do mercado, whatever, Então, talvez isso eu gostaria de complementar. É importante a gente definir as métricas, alinhar as métricas com quem de fato vai fazer o uso, ter essa assertividade que a gente falou, mas que elas conectem com a estratégia do negócio, que elas conectem à estratégia da empresa. E quando precisar de alteração, vamos alterar. Começamos do zero de novo, porque a graça do negócio é essa. Então, é conectarmos o que a gente precisa conectar através das métricas, nada escrito em pedra e tudo volátil como há de ser. Davi, para você também, considerações finais, passar a palavra para você, aqui que você tem de recados finais e pontos. Acho que o debate é bastante amplo, Bruno? Acho que a gente explorou muito a conexão do portfólio para os objetivos do negócio, falando claramente o quão efetiva é a nossa gestão dessa carteira de projetos para garantir os objetivos do negócio. Exploramos também um pouco sobre qual é a relevância de, uma vez tendo clareza dos objetivos do negócio, como que a gestão integrada de um portfólio consegue te dar mais eficácia e eficiência com a inteligência da gestão da tua cadeia de fornecedores. É um campo vasto aí para ser explorado. Poderíamos falar
horas e horas, né, sobre esses dois horizontes. Acho que essa pincelada já dá uma provocação aqui da complexidade e da amplitude dessa temática. Conseguir balancear essa carteira de projetos de forma equilibrada com a volatilidade que os objetivos do negócio têm ao longo de um ciclo de vida longo de implantação de projetos de capital intensivo, principalmente, mas que também é desafiante em projetos de sustain, né? Não pensemos aqui que grandes paradas, projetos, né, de melhoria operacional, etc., não passam por esse mesmo desafio. Talvez, né, numa temporalidade menor, num volume de capital um pouco menor, mas com complexidade e pulverização tão grande quanto. Então a complexidade acaba sendo basicamente a mesma. Então a gente poderia, tem muita coisa para ser debatida. Acho que esse aprendizado, né, de integração e colaboração entre unidades internas de negócio com unidades de projetos e a tua disponibilidade para criar uma estratégia com a tua cadeia de fornecedores de forma mais colaborativa é onde a gente começa a conversar sobre mais efetividade da gestão de portfólio de projetos de uma empresa. Então seria essa a minha consideração final. Fica obviamente a provocação para a gente sempre se aprofundar nesse papo legal, né? Mas escutar aí a palavra também do Saad e do Bettoni vai ser muito legal para a gente encerrar nosso episódio de hoje. E aí, Saad, por favor, suas considerações, suas últimas palavras relacionadas a esse tema de gestão de portfólio nesse episódio. Não, obrigado primeiramente pelo convite aí. É um prazer participar com vocês desse debate. Como você bem falou, Davi, é um tema que merece mais tempo de reflexão, né? Mas eu acho que como um pontapé e como um ponto de partida, né, para a gente pensar, eu achei esse debate bastante interessante. Minha contribuição final vai assim, primeiro que eu acredito muito no potencial da gestão de projeto como alavanca de valor para as empresas, né? Agora, a forma da gente transformar isso em uma ferramenta palpável e que os diretores, né, os executivos das empresas acreditem na importância e realmente dê relevância para essa gestão, é a gente ser capaz de demonstrar, né, que essa gestão ela se adapta aos diferentes tipos de projetos que precisam, porque a gente não vai conseguir, na minha opinião, a gente não consegue ter um tipo de ferramenta só para todo tipo de projeto. Às vezes as ferramentas são as mesmas, mas a intensidade, o tamanho, a forma com que a gente aplica as nossas ferramentas, elas precisam ser adaptadas. Isso é muito importante primeiro, para não criar estruturas de PMO muito complexas, para não criar burocracia, e principalmente para motivar as pessoas de que fazer a gestão de portfólio significa pensar nos projetos desde lá da primeira concepção, todo o seu ciclo de desenvolvimento, até a sua implantação com sucesso, né? Então, os exemplos que a Paula falou, de ter os KPIs, de ter a maneira como que você conecta o negócio, ao mesmo tempo como é que você mede isso. Eu gosto muito de usar a palavra enabler, né? Então, acho que a gestão de portfólio tem que ser um enabler que vai fazer com que as estruturas de implantação, de desenvolvimento e implantação tenham segurança para utilizar boas práticas, né, de gestão e, ao mesmo tempo, ser capaz de antever ou de prever e precaver a ocorrência de situações indesejadas, né, que você identifica nas análises de risco. Então, assim, eu acho que eu acredito nessa ferramenta e estimulo que vocês, da Verum, continuem se desenvolvendo nessa ferramenta, porque tem um mercado e há uma necessidade muito grande. Todas as empresas precisam de melhorar e amadurecer a sua área de gestão de portfólio. Show de bola, Saad. Obrigado. Vou pegar as considerações finais também do meu amigo Bettoni. Por favor, Bettoni, quais são suas palavras aí finais com relação a esse tema? Bom, Davi, sobre a consideração, eu queria trazer o seguinte ponto, né? Primeiro, né, a gente tem que
estar atento e sempre garantir que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, né? Como a gente está falando de portfólio, tem vários projetos sendo implantados ao mesmo tempo, e cada um em sua fase de execução. Então, é importante que a gente diagnostique, né, através de um diagnóstico de maturidade de gestão, que tenhamos momentos para que a gente possa fazer esse tipo de análise conjunta. E para quê? Para que a gente promova um ambiente de crescimento, de amadurecimento da gestão de cada um desses projetos, né? Então, e se eu não tiver, tá tudo bem, vamos capacitar os profissionais, vamos promover esse ambiente que todos possam crescer, né? E que um possa aprender com os outros. E aí, para que isso aconteça também, é importante que a gente crie um ambiente aberto com os projetos e que as lideranças dos projetos também tenham esse entendimento de que tem que ser um ambiente de exposição de problemas, né? E que a gente possa falar abertamente sobre os problemas, né? Que a gente, no decorrer do projeto, é natural acontecer. Então, a gente precisa estar atento a isso e precisa ter essa clareza, né? Que isso vai garantir que a gente atinja os nossos objetivos, né? De estar on time, de estar on budget. Então, quanto antes a gente conseguir tratar isso, mais a gente vai estar próximo do nosso objetivo, né? E é importante também, né, que essa troca de experiências, a gente promova essas lições aprendidas entre os diversos projetos, né? E é muito, muito, muito importante que a gente sempre esteja presente nos projetos. A gente esteja ali nas frentes de obra, nas frentes de onde o projeto está acontecendo, para que a gente, de fato, tenha uma visão clara, que a gente possa construir esse relacionamento com as pessoas, tá? E eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, por tantos feras, tantos profissionais aqui, e agradeço demais, é um assunto vasto, é um assunto gostoso de falar, e novamente, muito obrigado. Bruno, você fecha então o nosso episódio, show de bola hoje? Pô, show de bola, diversas reflexões, acho que aí quem está nos ouvindo, Davi, quer entender um pouco mais sobre o assunto, né? Faz sentido, né, para vocês, procurem a gente, né? Procurem a Verum Partners, procurem a Verum Institute. A gente está à disposição, né, para auxiliar vocês, né? E sem dúvida, tanto eu no meu LinkedIn, Davi também, Paula, né? Vai ser um prazer falar com vocês. Pegando o teu ponto, minha consideração final é acho que você trouxe uma abordagem muito interessante. Quando a gente fala de gestão de portfólio, serviram tanto para grandes projetos, acho que você trouxe um ponto muito legal para projetos menores, né? Então, quem está ouvindo não só para grandes empresas, mas empresas eventualmente têm um nível de CAPEX um pouco menor, existe uma importância muito grande de como que a gente gerencia, né, esses projetos. E aí, conectando com uma visão de suprimentos, como que a gente aborda a melhor forma de contratar. Vou construir a demanda, vou revisitar ali a forma de ter um sourcing. Então, se a gente não tem essa gestão de portfólio de projetos, depois vira sorte lá no suprimento. Então, acho que a reflexão que a gente deixa aqui faz sentido, contem conosco, nos procurem, que sem dúvida será um prazer ajudar com vocês. Beleza, meu irmão. Obrigado, valeu. Obrigado, Paulinha. Obrigada, Davi. Valeu. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.